Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre a linguagem e a evolução. Então, como do ponto de vista evolutivo surgiu a linguagem, né? Que é a nossa pergunta. E aí, tem um artigo que chama The Mystery of Language Evolution. E esse artigo nos mostra que o modo como a linguagem surgiu no processo evolutivo ainda é um mistério. Ou seja, nós ainda não sabemos exatamente como que nós passamos de seres que não tinham linguagem para seres que têm linguagem. É importante lembrar que linguagem é uma palavra bem específica. Com linguagem, nós estamos falando de uma coisa que envolve comunicação, que envolve semântica, ou seja, significado, e sintaxe, ou seja, uma regra gramatical que ordena o uso das palavras. Nesse sentido, só os seres humanos têm linguagem. Outros animais têm outras formas de se comunicar, mas uma comunicação complexa, que envolve comunicação fonológica, com sons, a semântica, ou seja, significado e sintaxe, é algo que, até onde se sabe, só os seres humanos possuem. Só que nós sabemos há um tempo, algumas, não tanto tempo assim, mas há alguns séculos, assim, pelo menos, que muito das nossas capacidades cognitivas, ou melhor, as nossas capacidades cognitivas, elas surgiram por evolução. Então, da mesma maneira, a gente também tem que supor que a linguagem, como uma desses mecanismos cognitivos, foi modulado pela seleção natural para resolver certos problemas. Então, nós podemos adotar uma posição que é chamada de posição adaptacionista. O que é a posição adaptacionista? A linguagem, ela surgiu no processo evolutivo porque ela facilitou, né, a nossa sobrevivência e transmissão dos nossos genes para os nossos descendentes. A linguagem, portanto, facilita uma comunicação mais eficiente. E a linguagem que facilita uma comunicação mais eficiente tem maior chance de ser transmitida às gerações seguintes. Então, se a linguagem ela surgiu e foi transmitida às gerações seguintes, é de supor então que ela cumpre um papel evolutivo, um papel de adaptação. Qual que é esse papel? Às vezes se coloca de maneira bastante geral que esse papel é a comunicação. Só que dizer a comunicação ainda é uma coisa muito vaga. A gente ainda precisa entender como que se deu esse processo. Por que é difícil compreender? Porque a gente sabe que sistemas de comunicação existem entre os animais. Então, se a gente vai traçar um processo evolutivo, a gente tem que entender que houve alguma evolução da comunicação até chegar numa comunicação bem mais complexa que é a linguagem. O problema é que, ao observar os animais, a gente observa que os sistemas de comunicação deles está muito longe de estar perto do nosso. A gente não encontra fonologia, a gente não encontra semântica, a gente não encontra sintaxe. De modo que a gente pode falar que o sistema de comunicação entre animais tem falhado em demonstrar qualquer remota semelhança com nossa fonologia, com nossa semântica e com nossa sintaxe. Isso é uma pedra no sapato, né? Alguns já tentaram até ensinar macacos a falar, a conversar, mas isso não deu muito certo. Então a gente tem um problema, um pé no sapato. Como a gente resolve esse problema? Aí surge uma teoria. Ela já existia antes, mas ela ganhou popularidade com um autor chamado Michael Corballis, ou Corbally, não sei como é que pronuncia o nome dele exatamente, mas o Michael Corballis, ou Michael Corballis, tem uma teoria para tentar dar conta disso. E qual que é a teoria dele? A teoria dele, ele vai propor, sim, que o nosso erro em tentar encontrar a evolução da linguagem ao olhar para os animais está no fato de que a gente supõe que aquilo que tem que ser semelhante a nós nos animais é a fala verbal. Então a gente supõe que a evolução teria acontecido mais ou menos assim. Talvez os nossos ancestrais se comunicassem com sons, com grunhidos, e esses grunhidos foram se complexificando até formar a linguagem. O problema é que quando a gente olha para os animais até mais próximos evolutivamente de nós, os grunhidos, os sons que eles fazem, está muito longe de ser uma linguagem. E aí, esse é um problema. Talvez a gente esteja olhando errado. Talvez ao invés de olhar para os sons, a gente devesse olhar para outra coisa. Deveríamos nos perguntar: o que nos animais se aproxima mais da nossa comunicação?
Ou melhor, o que nos animais mais evolutivamente próximos de nós, como os macacos, o que nesses animais está mais próximo de uma linguagem? E o Marco Corballis vai falar que o que está mais próximo de linguagem não é o som verbal, são os gestos. Os animais se comunicam por meio de gestos. Os animais mais evoluídos, os animais mais próximos evolutivamente do ser humano, são animais que se comunicam fundamentalmente por meio de gesticulações. Então, talvez nós, para compreendermos a origem da linguagem, não devêssemos olhar para os sons, mas para os gestos. E aí o Marco Corballis vai propor uma teoria que é a teoria da evolução da linguagem por meio dos gestos. Essa teoria, é importante lembrar, é uma hipótese. Como a gente diz, ainda permanece um mistério de onde veio a linguagem, mas é uma hipótese interessante. Então, o Corballis vai colocar assim, que quando a gente olha para os animais, especialmente para os animais mais evolutivamente próximos de nós podemos supor que a linguagem começou por gestos e não por sons vocais. Então, ao invés de pensar que os macacos ou os nossos ancestrais símios trocavam sons com grunhidos e esses grunhidos foram se complexificando até formar a linguagem, na verdade, talvez não tenha sido assim. Na verdade, talvez, o que aproxima eles de nós é justamente os sinais gestuais. E quais são algumas evidências para essa teoria? Primeiro, que animais se aproximam da nossa comunicação por meio dos sinais gestuais. Então, primeiro é o que eu falei. Quando você observa os macacos, por exemplo, se comunicando, você percebe que tem muita ênfase, muita importância os sinais gestuais. Uma outra evidência. Nossa linguagem, enquanto seres humanos, é acompanhada de sinais gestuais. Quando eu falo com uma pessoa, eu mexo a mão, formo gestos. Então, parece que nossa linguagem tem uma forte relação com a linguagem gestual. Toda vez que alguém conversa, que alguém fala, faz expressões faciais, move as mãos. Então, nossa linguagem está fortemente relacionada com sinais gestuais. E terceiro, a área de nosso cérebro relacionada à linguagem está na mesma região da área ligada aos gestos dos macacos. Então a gente olha, por exemplo, a região temporal do cérebro, a área de Broca, nós percebemos que essa área, embora a gente encontre essa região do cérebro nos animais de modo menos evoluído, essa área do cérebro nesses animais, especialmente nos macacos, está relacionada com a comunicação gestual. Então, neuroanatomicamente, nós podemos supor, a partir disso, que há uma correlação na região cerebral entre a região cerebral nos macacos relacionadas com a comunicação gestual e no ser humano relacionado com a linguagem. Só que nós temos mais problemas, assim. Porque como se deu essa passagem de comunicação gestual para comunicação verbal? Ora, o Michael Corballis vai falar assim que o que teve importância nessa mudança foi a assumição, né, o fato de que o ser humano assumiu a postura ereta. Então, em algum momento da evolução, os seres humanos, os nossos ancestrais, melhor dizendo, eles passaram, né, para a postura ereta, eles passaram para a bipedia, a andar, né, sobre dois pés e assumir uma postura ereta. Isso aconteceu evolutivamente, a gente sabe que isso já é evolutivamente certo, né? De que em algum momento da evolução, nossos ancestrais assumiram a postura ereta, e nós chamamos isso de Homo erectus, e esse ponto foi fundamental para o processo de evolução da linguagem. Por quê? Primeiramente, nossos ancestrais se comunicavam por meio de sinais gestuais. Mas quando o ser humano assume a postura ereta, observe o que acontece. É mais fácil eu me comunicar gestualmente, então eu posso comunicar com as mãos. Mas eu também posso comunicar com a face. Eu posso fazer expressões faciais. E eu posso, num primeiro momento, talvez fazer mímica. Então, por exemplo, se o meu ancestral achou um animal, mas ele voltou lá para a horda primitiva dele, né? Voltou lá para os seus semelhantes. E ele quer comunicar para esses semelhantes que tem um animal lá e que ele quer convidar esses semelhantes para ajudar ele na caça a esse animal, ele pode, por meio de gestos, mímicas, expressões faciais, tentar comunicar imageticamente isso para os seus semelhantes. Então, lembrando da questão evolutiva, o que é mais adaptativo, né? O que funciona mais tende a ser passado para as próximas gerações. E isso contribui para a sobrevivência da espécie e também para que essa espécie passe os seus genes adiante. Então, se alguma pessoa consegue, ou um ser humano, ou um nosso ancestral, consegue comunicar por meio de mímica, por gestos, por expressões faciais, alguma coisa, que é, por exemplo, conseguir caçar um animal e ganhar comida, então, esse tipo de comunicação, que a gente poderia chamar de comunicação mímica, ela vai, né, se perpetuar na espécie. Então, primeiro a gente tem uma comunicação gestual, mais simples, mais rudimentar, semelhante à dos macacos.
Depois, quando o ser humano adquire a postura bípede, ou Homo erectus, nós temos uma comunicação mais pictórica, mais mímica, baseada no movimento das mãos e nas expressões faciais. Só que, aconteceu no nosso processo evolutivo uma coisa interessante, que foi o uso dos instrumentos. Em algum momento da evolução da espécie humana, os seres humanos passaram a usar instrumentos. Eles montavam instrumentos, então eles conseguiam fazer coisas para cortar, né? Martelinhos com pedra, né? Para conseguir bater nas coisas e quebrar nozes, por exemplo. Instrumentos para caçar, né? Então, à medida que o ser humano foi criando instrumentos, nós tivemos um probleminha. As mãos, que eram muito usadas para se comunicar, agora estão ocupadas para utilizar instrumentos. Então, isso significa que as mãos não podem ter o papel principal na comunicação pictórica, na comunicação mímica. E como eu disse, tem duas formas de comunicar pela postura ereta, né? A postura ereta permite que eu esteja de frente com o outro. Então o outro vê minhas mãos, a mímica das mãos, mas também vê a mímica da expressão facial. Então a postura ereta traz isso. Mas agora que as mãos estão ocupadas com instrumentos, a comunicação se dá principalmente não mais pelas mãos, mas pela face. Então a face vira o lugar de atenção. A expressão facial, o movimento da boca, olha que interessante, o movimento da boca se torna um ponto principal na mímica. E aí que tá o pulo do gato, né? Como a gente foi de gestos, comunicações gestuais para comunicação verbal, a gente só pode ter ido disso para isso quando a nossa boca se torna um elemento importante para a comunicação. Quando as mãos deixam de ser tão importantes e a face e o movimento da boca se torna algo importantíssimo para a comunicação. Então, o que a gente vai ter? A partir daí, a gente vai ter várias pressões do meio ambiente. Pressões do meio ambiente que vão exigir de nós comunicações mais complexas, mímicas mais complexas. Isso faz com que essa exigência de complexidade faça com que a gente tenha que aperfeiçoar a nossa forma de comunicação. E essa forma de comunicação vai depender cada vez mais de convenções que essas hordas primitivas vão fazendo, do que significa uma expressão facial, do que significa um movimento da boca. Quanto mais essas expressões se tornam convencionais, mais a comunicação pode se tornar mais complexa. Porque, por exemplo, se eu, para comunicar que eu estou caçando um animal, eu tenho que fazer toda uma mímica imitando a caça, isso é muito complexo, mas comunica muito pouco. Agora, se eu consigo comunicar através, por exemplo, eu vou convencionar aqui entre nós que se eu piscar é porque eu encontrei um animal. Quando o elemento da comunicação se torna arbitrário e convencional, isso torna a possibilidade de comunicação mais complexa. Porque aí não é necessário que eu esteja literalmente imitando mimicamente o que eu quero comunicar. Eu posso, entre a minha ordem, mas chegou um consenso, não precisa ser literalmente um consenso escolhido, mas uma coisa que surge espontaneamente, mas entre nós convencionou-se entender que quando eu pisco o olho, por exemplo, eu estou comunicando que eu encontrei um animal. Quando a comunicação se torna mais convencional, quando os gestos se tornam mais convencionais, a linguagem vai se tornando mais complexa. E aí o elemento mímico, o elemento pictórico vai se perdendo. Então há uma perda da representação icônica, daquela coisa mais pictórica. Isso precisa se perder, até para que eu possa deixar as mãos livres para usar instrumentos. E aí aos poucos, à medida que eu comunico mais pela expressão facial, a boca vai ganhando importância. E os gestos vão sendo gradualmente substituídos. Os gestos manuais são substituídos por gestos bocais, por assim dizer. Só que ainda tem um problema. A boca... Existem duas formas de eu comunicar pela boca. Eu posso fazer movimentos com a boca, isso comunicar algo, ou eu posso fazer sons com a boca, isso comunicar algo. Ora, se primeiramente a evolução da linguagem se deu pelo elemento gestual, então o que tinha primazia, primeiramente, não era o som. Era a identificação visual da boca. Isso ainda existe até certo ponto. Por exemplo, pessoas que usam óculos e que têm uma visão ruim, como eu, quando eu estou sem o óculos, talvez eu preciso consertar meu óculos ou aumentar meu grau, e eu tiro meu óculos e eu estou sem ele, eu não consigo entender muito bem o que o outro está falando. Por quê? Porque grande parte da nossa comunicação depende da parte visual, depende de uma leitura labial. Sem a leitura labial, eu tenho mais dificuldade de compreender aquilo que o outro está falando. Então a gente percebe que
A identificação visual dos movimentos da boca também é importantíssimo para a comunicação. E talvez, num primeiro momento, a identificação visual do movimento da boca era mais importante do que os sons. Mas, se os sons se tornaram mais importantes do que os gestos vocais, o movimento da boca, isso se deu por alguma razão também evolutiva. Qual foi a pressão evolutiva para isso? Qual que é? Por que é mais interessante comunicar por sons ao invés de por gestos? O que fez essa passagem? E aí tem 3 elementos que fizeram essa passagem. Primeiro elemento, deixar as mãos livres. Como nós vimos, a comunicação gestual foi perdendo força à medida em que não se comunicava mais pelas mãos, mas pelas expressões faciais, pela boca, e à medida que isso vai se tornando cada vez mais convencional. A boca vai ganhando importância. E com a boca, quando você faz gestos com a boca, você também faz sons, né? Então, por exemplo, eu poderia tá tentando mexer a boca para imitar, por exemplo, um cachorro latindo ou um lobo uivando. Eu posso fazer e aí eu faço um biquinho com a boca. No primeiro momento, o que importa é o biquinho da boca, e aí o outro que tá me ouvindo entende, ele tá falando que encontrou um lobo, por exemplo. Mas quando eu faço imito o som do lobo, a pessoa também, ele tá imitando o som do lobo. Ainda tô na parte dos sinais gestuais, em certa medida. Mas agora tem um som envolvido. Quando esse som aparece, eu posso também ir para a parte mais convencional e pensar, toda vez que alguém falar tá falando lobo. Então, quer dizer lobo. E por que é mais interessante eu identificar que quer dizer lobo pelo som ao invés do gesto vocal? Por que é mais importante? Um segundo elemento, comunicação noturna. A comunicação gestual depende da visão. Para uma pessoa conseguir identificar o que eu estou imitando, para uma pessoa conseguir identificar o que eu estou comunicando por gestos, precisa estar de dia, precisa estar claro. É evidentemente que nessa época da evolução das espécies não existia eletricidade. Então, durante a noite, era muito mais difícil a comunicação visual. Por isso, aos poucos, a comunicação por sons foi tomando o lugar da comunicação gestual. Porque quando eu faço o som pode ser ouvido no escuro. O movimento da boca, o bico da boca, o biquinho que se faz com a boca pode não ser visto, mas o som pode ser ouvido mesmo de noite. Então, aos poucos, os sons foram tornando-se mais importantes do que os gestos, porque se permitia a comunicação noturna. E um terceiro elemento também foi a economia de energia. Ora, eu imitar todo um lobo, eu imitar uma caça, movimentar-me, mexer todo o corpo, mexer a boca, mexer a expressão facial, tudo isso demanda muito trabalho, demanda muita energia. Agora, fazer um simples som, significa lobo. É rápido, é fácil, é simples, não gasta energia. Ou gasta pouca energia. Então, há vantagens evolutivas, essas vantagens evolutivas fizeram com que, aos poucos, os gestos, a comunicação gestual, fosse substituída pela comunicação verbal. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa teoria. É uma hipótese, evidentemente, mas essa hipótese nos propõe, portanto, que a evolução da linguagem se deu a partir dos gestos. O que originou a linguagem foi a comunicação gestual. Por isso que, quando a gente olha para os animais, se a gente ficar reparando nos sons que eles fazem, a gente não vai conseguir muita coisa. Porque os sons não é exatamente o que é similar à nossa linguagem. O que é similar à nossa linguagem nos animais é a comunicação gestual. E foi a partir da comunicação gestual que a nossa linguagem deve ter evoluído. E é por isso que é mais fácil você ensinar um macaco a se comunicar por gestos do que se comunicar por sons. E isso é uma coisa que traz mais força à teoria. Já se ensinou macacos a se comunicarem por gestos. Claro, uma comunicação bem mais simples, mas já se ensinou macacos a se comunicarem por gestos, a se comunicarem também por símbolos que você coloca no painel e pede para o macaco apontar. Então, a comunicação gestual pode ser a origem da nossa linguagem. E essa passagem dos gestos para o som se deu, evidentemente, por pressões ambientais que fizeram com que a gente pudesse deixar as mãos livres para usar os instrumentos, que a gente pudesse comunicar mesmo de noite e para que a gente pudesse economizar energia para não fazer tantos movimentos. Então, essa é a teoria do Marco Corvallis. Claro, é uma teoria, não é para ser tomada como verdade absoluta. Assim, a gente ainda precisa de mais pesquisas, mais investigação, mas é uma teoria que busca explicar para a gente como se deu a evolução da linguagem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.